Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não for inscrito, eu te convido para se inscrever, ativar o sininho de notificação, curtir e compartilhar. A aula de hoje é a continuação de substantivos, que substantivo é a palavra que nomeia os seres, as coisas, os lugares, tudo que tem nome é substantivo. Então, hoje continuaremos com flexão de gênero dos substantivos e vamos seguir adiante. Olha, na última aula nós estudamos substantivo biforme. O que são substantivos biformes? Olha, esses substantivos eles têm uma forma específica para indicar cada gênero. O menino, a menina, substantivo feminino, a menina, masculino, o menino. O gato, masculino, a gata, feminino. O vendedor, a vendedora, o animador, a animadora. E assim por diante. Tem uma forma específica para o feminino e outra para o masculino. E também a gente tem o artigo que define também esse ser como feminino e masculino, no biforme. Hoje, o foco dessa aula são os substantivos uniformes. O que é isso, professora? Os substantivos uniformes são as que apresentam apenas uma forma, diferente do biforme, que tem duas formas, apenas uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Os substantivos uniformes recebem nomes especiais, que são esses: epiceno, sobrecomum e comum de dois. Vamos ver um de cada agora. Olha, os substantivos uniformes, como eu falei, que é aqueles que apresentam uma única forma para ambos os gêneros, tanto o feminino como o masculino, é uma única forma. Comum de dois, vamos ver o que são esses substantivos. São os que têm uma só forma para ambos os gêneros, com artigos diferentes. Olha só alguns casos. O artigo é que vai definir se é o feminino ou masculino. A palavra não vai mudar, só o artigo. Estudante. A palavra estudante, o que diferencia o feminino e o masculino é o artigo. Se for masculino é o estudante. Se for feminino é a estudante. O acrobata e a acrobata. O agente e a agente. O protagonista, a protagonista, o imigrante e a imigrante, o Marte ou a Marte. O substantivo não muda aqui, a palavra ela não muda, olha, continua a mesma, só muda o artigo, aonde? No comum de dois. Agora, o sobrecomum são os que têm uma só forma e um só artigo. É diferente, aqui que muda é o artigo, o, a, uma, um. Uns e umas, só vai mudar o artigo. A palavra não vai mudar no comum de dois, mas no sobrecomum nem muda a palavra e nem muda o artigo. E é designado para tanto feminino como masculino. Como o cônjuge, serve tanto para o feminino como o masculino. O indivíduo, a criança, o apóstolo, o carrasco e o monstro. Só tem uma forma e também um artigo. Não vai mudar, não vai ser a carrasca, não vai ser a monstra, sempre é o monstro, o carrasco. Serve tanto para o feminino como o masculino. Agora, epiceno. Epiceno são os que têm uma só forma e um só artigo também, para ambos os gêneros, de certos animais. É para animal, serve o epiceno, são para substantivos para animais, alguns, tá? Acrescentando as palavras apenas macho para o masculino e fêmea para o feminino. E assim eu sei qual é o sexo do animal, se é feminino ou masculino. Vamos ver os exemplos? A girafa, para definir se é feminino ou masculino, eu vou dizer a girafa fêmea ou a girafa macho. A andorinha fêmea ou a andorinha macho. A águia fêmea ou a águia macho. A barata fêmea, a barata macho. E esses outros também aqui
todos são epiceno. O que vai definir se é feminino ou masculino é falando macho depois do nome, substantivo, ou fêmea, como a formiga macho e a formiga fêmea. Aqui um resumo, para a gente lembrar e não esquecer. Apresentam uma única forma para o masculino e para o feminino, que são os uniformes. Só tem uma única forma, a palavra não muda. No epiceno é para animais, alguns animais, o que vai definir é a palavra macho ou fêmea, para dizer se é feminino ou masculino. A cobra macho, a cobra fêmea. O jacaré macho, o jacaré fêmea. A onça macho, a onça fêmea. Esses são substantivos epicenos. Comum de dois, o que muda é o artigo, para definir se é feminino ou masculino. A palavra não muda de jeito nenhum, o que muda é o artigo. O estudante, masculino, a estudante, feminino. O pianista, a pianista. O artista, a artista. O sobrecomum nem muda o artigo e não muda o substantivo. A palavra também não muda. A testemunha serve tanto para o feminino como o masculino. O cônjuge, tanto para o feminino como o masculino. A criança, ninguém fala o criança, né? Fala a criança. Não importa se é menino ou menina. O ídolo é o ídolo, tanto feminino como masculino. O monstro, para designar feminino e masculino. Vamos observar aqui exemplos em frases. Novo jacaré escapa de policiais no Rio Pinheiros. É uma manchete de um jornal. Não é possível saber o sexo do jacaré, né? Se é feminino ou masculino em questão. Isso ocorre porque o substantivo jacaré tem apenas uma forma para indicar masculino ou feminino. O que vai definir é se é macho, jacaré macho ou jacaré fêmea. E o jornal aqui não informou se era feminino ou masculino. O substantivo sobrecomum. Nesse exemplo, entregue às crianças à natureza. A palavra crianças refere-se tanto para os seres femininos, sexo feminino, como do masculino. Nesse caso, nem o artigo, nem o possível adjetivo permitem identificar se é menino ou menina. Substantivo comum de dois. Motorista tem acidente idêntico 23 anos depois. Quem sofreu o acidente? Um homem ou uma mulher? Não é possível saber, porque motorista é uma palavra comum de dois gêneros. Pela manchete, é impossível saber se trata de uma mulher ou de um homem, se é um motorista ou uma motorista. Só lendo o restante da matéria que sabemos que é um homem, porque motorista é comum de dois, só muda o artigo.